primeiro tópico que eu gostaria de mencionar, para fins de entendimento disso, é que nos Estados Unidos existe também esse tema da equiparação, no sentido de essa pessoa é um empregado ou é uma PJ? Ou seja, ele é um employee ou ele é um contractor? Essa é uma questão relevante. Porém, e aqui vai uma distinção muito importante, essa questão da equiparação não é necessariamente um risco trabalhista nos Estados Unidos. Por quê? Porque a relação de trabalho nos Estados Unidos ela é muito flexível. Então, um contractor buscar a equiparação para um employee nos Estados Unidos não necessariamente vai gerar a ele um ganho, um benefício. Ele não vai sair dessa equiparação necessariamente com direitos que no Brasil tem. Por exemplo, o fato dele ser employee não vai dar direito a ele a um 13º, a férias de 30 dias, tá? Então, na imensa maioria das vezes, essa não é uma preocupação trabalhista, mas é uma preocupação tributária. Porque a distinção entre employee e contractor, ela gera custos tributários diferentes. Então, quando nós estamos, por exemplo, vou dar um exemplo de como que isso reflete. Quando nós estamos fazendo um M&A nos Estados Unidos, a due diligence... Acho que o Pedro cortou um pouquinho, né, Liz? Vamos ver se o Pedro consegue voltar, senão eu pego de onde ele parou. Não, perfeito. Acho que um ponto importante também aqui para mencionar, tá, pessoal, em questão a 1099 W2, principalmente, uma das grandes diferenças aí tributárias, tá? No 1099, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, no PJ, os impostos ficam todos, né, com o subcontratado, e no W2 o empregado ele tem parte que o empregador, no caso, né, ele tem parte que ele paga e tem parte que o empregado também paga. E o grande ponto dessa distinção é que se você trata alguém nos Estados Unidos aqui como 1099, tá? Ao invés de W2, acontece que a empresa tem certos tributos estaduais que ela não vai estar pagando. Que se aquele 1099 ele está pagando como 1099, mas na prática é um funcionário, ele pode estar deixando de pagar ali alguns encargos estaduais. E é um certo risco aí no nível estadual em relação a isso, tá? Pedro, voltando aí para você aqui. Henrique, eu caí aí, né? Pessoal, a gente está com instabilidade aqui no escritório a tarde toda, era previsível que tivesse agora também. Mas deixa eu só retomar. Eu acho que eu parei no momento que eu estava dizendo que isso é uma relação mais problemática do ponto de vista tributário. Então, uma due diligence, por exemplo, nos Estados Unidos, o olhar desse tema é sobre a perspectiva de um risco tributário e não necessariamente um risco trabalhista. Tá? Então, quando você estiver empregando e estiver se perguntando, classifico esse cara como um employee ou contractor, essa pergunta ela é, no mais, às vezes, um risco muito mais tributário do que trabalhista, propriamente dito. Isso não quer dizer que o tema não seja importante do ponto de vista trabalhista. Só que o que a gente enfatiza é que o seu problema geralmente vai nascer no IRS, no tributo, tá? Na tributação estadual ou na federal, como o Henrique bem levantou. Bom, dito isso, vamos passar para o que são os elementos da relação de trabalho. Alice, fala um pouquinho do Darden Factors, que é um caso, né? Esses elementos da relação trabalhista foram estabelecidos por precedente judicial. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Então, assim, outra semelhança, na verdade, entre o direito brasileiro e o americano é que não importa tanto o instrumento que você utilizou para formalizar aquela relação com aquele contractor ou com aquele empregado. O que vai determinar se aquela é uma relação de trabalho ou não é a análise desses Darden Factors. Apesar de no Brasil a gente ter os elementos da relação de trabalho muito bem assim, em lista, né? A gente tem listados até em lei esses elementos da relação de trabalho. Nos Estados Unidos a gente encontra esses elementos em um precedente judicial de 1992, na verdade, da Suprema Corte Americana. Através desse caso, do julgamento desse caso, foram determinados esses denominados Darden Factors, que são 10 elementos que são analisados caso a caso, né, dependendo da relação de empregador e de empregado, ou de contractor e o contratante,
para que seja identificada se aquela relação é uma relação de trabalho ou não.